Bom, vamos lá então. Essa aula de hoje é para finalizar a aula de terça-feira, tá? Então, na aula de terça-feira, a gente viu a parte de codificadores de acesso, tá? Depois a gente entrou aqui na parte de diagrama de classes, onde a gente tem o diagrama de classe, é, mas eu fazia a implementação desse diagrama utilizando o Java. Então, essa é uma das tarefas de um analista, de desenvolvedor, tá? Porque agora a gente é tudo, né? Então, quem faz a faculdade de computação, faz análise, ou faz outra faculdade do gênero aí, quando ele forma, ele acaba trabalhando em todas as áreas. Na verdade, na área de desenvolvimento, ele parte desde lá do levantamento dos requisitos, tal, do projeto, e aí faz até mesmo a parte de desenvolvimento, de implementação de tudo mais, tá? Geralmente, quando a gente forma, a gente já forma e começa a trabalhar como programador, desenvolvedor, e depois a gente passa mais para a parte administrativa, mais para a parte de análise e tal, e foge um pouco das linguagens. Mas é comum você trabalhar aí com uma linguagem. Então, o que você tem que fazer? Você faz a análise, depois você faz o projeto, que pode ser incremental, pode usar várias metodologias diferentes, né? Que vocês vão ver aí com a André. E aí, vocês chegam aí nos diagramas da parte de projeto e implementam eles utilizando uma linguagem. Então, essa parte entra, a gente está a parte do projeto para a parte de implementação. Tá? Então, a gente viu como implementar uma classe, certo? Depois, a gente passou a interface, eu não falei ainda. Depois, mostrei como fazer herança, tá? Que a gente já faz em Java, e como isso é representado no diagrama de classes e como que eu passo de um para o outro. Tá? Depois, a navegabilidade, ou seja, da onde que eu tenho que implementar a navegação, a partir da onde e para onde ela vai. Então, aqui no caso é de aluno para curso. Depois aqui é de aluno para curso e de curso para aluno. Então, eu tenho que implementar nas duas classes alguma forma de uma visualizar a outra. Tá? E aqui eu coloquei só de curso para aluno, então eu tenho que implementar alguma coisa aqui em curso para me visualizar esse conjunto de alunos. Tá? Aí a gente tem que essa nossa associação, ela pode ser feita entre duas classes, pode ser de três formas diferentes. Tá? Uma primeira forma, que é a associação simples, tá? É a associação mais desacoplada possível, onde eu falo que um aluno pertence a um curso, faz um curso, e um curso tem vários alunos, tá? Então eu tenho o negócio de multiplicidade, é, ou cardinalidade, né? Cada lugar você vai ouvir falar de uma forma diferente. Geralmente a cardinalidade é mais lá na parte de banco, e aqui a gente fala mais de multiplicidade, tá? E aí pode ser zero ou muitos, um, zero ou um, tá? Então quando tem zero significa que pode ou não ter. Então um curso pode ou não ter alunos, tá? Agora um aluno tem que ter um curso, então é um. Beleza? E aí a gente tem mais dois tipos de relacionamento, que é a agregação. A agregação eu tenho que o aluno e a turma existem, mas a turma é um agregado de alunos. Então, se a turma para de existir, o aluno continua existindo normalmente. Então, a gente tem aí um acoplamento maior, porém as duas sobrevivem por si só, tá? Então, essa é a agregação. Então, uma classe é um agregado da outra. Então, um objeto de uma classe é um agregado de objetos da outra, tá? E depois, a gente tem aí o mais acoplado possível, o mais coeso possível que a gente fala aí, onde a gente tem um relacionamento muito fechado, muito é, acoplado, é onde eu falo que algo é formado por algo de outro jeito, tá? Então, um curso é um conjunto de disciplinas, tá? É uma composição de disciplinas. Ou seja, a disciplina só existe se o curso existir. Ela não existe por si só, tá? Isso significa que quando eu tenho esse tipo de relacionamento, é como se esse cara aqui é exclusivo desse aqui. Tá? Então a disciplina é exclusiva daquele curso. Agora, o aluno
não é exclusivo daquela turma. Ele pode ser de uma turma, pode ser de outra, pode ser de outra, tá? Então, essas são as três formas de associação. A mais comum é essa de cima, tá? E depois a gente tem uma um pouquinho mais acoplada, só que não totalmente acoplada, e uma terceira como se fosse que esses caras existissem somente aqui dentro, é como se ele faz parte, tá? Então a disciplina é parte do curso. Aqui a turma não é, o aluno não é parte da turma, tá? Ele agrega, ele se junta através de uma turma, beleza? E aí nós vimos como fazer essa implementação. Então, existem várias formas de relacionamento. Então, se eu pensar daqui para cá, eu tenho muitos desse para um desse. Se eu pensar daqui para cá, eu tenho um desse para muitos desse. Então, um aluno tem um curso, ou seja, eu posso ter vários alunos em um curso. Você vê a multiplicidade aqui dele, ó, o zero ou mais e um. Então, é muitos para um. Se eu pensar daqui para lá, eu tenho um para muitos. Então, daqui para cá eu tenho muitos para um, daqui para cá eu tenho um para muitos. Então, toda vez que o relacionamento é de muitos e um, de um lado é muitos para um, do outro lado é um para muitos. Tá? E isso é implementado de forma diferente. Tá? De um lado para o outro é implementado de uma forma e o processo reverso é outra forma. Aí, então, eu mostrei aqui para vocês o muitos para um, que é o processo aí que a gente tem, onde um aluno tem um curso, um só curso, tá? E um curso pode ter vários alunos, que é esse relacionamento aqui, ó, daqui para cá, muitos para um. Então, a navegabilidade é de objeto da classe aluno para a classe curso, tá? Na implementação é necessário, na classe aluno, colocar um atributo da classe curso. Ah, então a implementação é bem tranquila. Eu venho aqui e coloco, ó, dentro do meu aluno, eu coloco um objeto da classe curso, tá? Ah, professor, então quando eu cadastrar um aluno, eu tenho que cadastrar o curso? Não. A ideia é que o curso já exista, porque, ó, tá vendo? Eu já vou passar esse curso como parâmetro para a definição do curso, tá? Então aqui a gente vê que quando a gente está criando aí um relacionamento muitos para um, a ideia é que esse cara já exista e esse aqui está sendo cadastrado, tá? Então eu estou incluindo um novo aluno, porém o meu curso já existe, certo? Então eu vou falar aqui, ó, eu vou indicar que esse aluno é desse curso, é deste curso, beleza? Aí nós vimos também que a gente tem um relacionamento inverso, né? No caso, um para muitos. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente tinha daqui para cá. Então, muitos, um. Nesse segundo, a gente tem um para muitos, tá? O um para muitos, eu estou dizendo que um curso tem muitos professores, tá? Tem que ter no mínimo um, mas pode ter vários. Ah, então o curso pode ter vários professores. Então toda vez quando eu falo vários, significa que eu tenho o quê? Eu tenho uma lista, aí eu tenho um array list. Eles vão perguntar para mim, oh, professor, mas eu nunca vi esse negócio de list aqui, tá? Esse negócio de list é o seguinte, imagina que é a classe mãe do array list, tá? É a classe mãe abstrata do array list. Então, isso significa o quê? Significa que eu posso criar dentro do list um array list sem problema, mas eu posso também criar um linked list, eu posso criar outras estruturas que também são do tipo lista. Tá? E por que você fez assim? Para mim não ficar especificando o tipo, tá? O tipo específico daquele cara. Então, qualquer lista para mim serve. Não precisa ser um array list. Mas no caso aqui eu criei uma lista e dentro dela eu coloquei uma array list. Então significa que dentro do curso eu tenho uma lista de professores. Ah, beleza, então dentro do curso eu tenho um conjunto de professores. Perfeito. Tá? Só que aqui nessa associação o professor já existe, já é um cara que existe lá dentro. Tá? Então imagine lá, estou criando um curso novo aí, um curso de engenharia civil. Tá? Beleza, com engenharia civil. Quem são os professores?
Então, são professores que já existem dentro da instituição, tá? Então, para isso, eu preciso métodos para alimentar esse cara aqui, ó. Alimentar essa lista de professores. Então, eu criei aqui o ADD Professor, onde eu passo o identificador com o professor, ou seja, eu passo a referência de um professor que já exista. E aí, esse professor que existe vai ficar associado, através do ADD, a esse determinado curso, certo? Ah, e se eu quiser saber quais são os professores do curso? Ah, então eu tenho um método aqui, ó, que pega os professores do curso. Então dá para ver que quando eu tenho uma associação de um para muitos, a primeira coisa, eu tenho que criar uma lista. Por quê? Porque se eu tenho um curso, tem muitos, toda vez que é muitos, são vários. Se é vários, tem que ter uma forma de um array, uma forma de um vetor, tá? E nesse caso aqui é a forma mais fácil de implementar através da arraylist, tá? E além disso, eu preciso ter formas de associar o professor ao curso e formas de saber quem são os professores do curso. Então, no caso aqui, eu criei o método ADD, eu passo já ao professor, então o professor já existe, entendeu? Dá a ideia de que o professor já existe, e aí ele é adicionado nessa lista. Aí eu posso pegar também todos os professores que estão dentro desse curso. Lembrando que quando a gente põe o professor no curso, ele também tem o seu controlador, o seu gerenciador de professores também, tá? Então aqui é só para associar o professor ao curso. Aí a gente tem um outro relacionamento, que é a agregação. Bom, a agregação, ela é exatamente igual à implementação, tá, de um para muitos, tá? Só que conceitualmente ela é diferente, certo? Por quê? Porque no conceito a gente fala, ó, a turma é uma junção de vários alunos, certo? E aqui a ideia é que o curso tem vários professores. Mas o curso não é uma junção de professor, o curso é uma junção de disciplinas, mas não de professores. Então eu não posso colocar aqui uma agregação. Mas a implementação dela é praticamente a mesma, tá? Então eu tenho aqui a turma e o aluno, tá? Então o que eu faço? Se eu tenho um conjunto de alunos, eu vou ter que ter o meu arraylist, a minha lista também aqui dentro, ó. Então pode ver que é a mesma coisa. Eu vou ter métodos para alimentar esses caras, que é o ADD aluno, tá lá, que é igual o do professor, e a lista de aluno também, que é a mesma coisa. Ah, então os dois são implementados iguais? São implementados iguais. Conceitualmente são diferentes. Por quê? Porque mostra a ideia de acoplamento, de coesão entre eles. Agora, a composição, então isso significa aqui, ó, tanto na associação quanto na agregação, os dois existem previamente, eles já existem por si só, tá? Tanto aqui quanto aqui. Agora, aqui a coisa muda, tá? Quando a gente entrou em composição, aí a gente falou de uma coisa que muda. Por quê? Porque, na verdade, quando a composição, a gente está dizendo que o aluno é um conjunto de notas, é uma composição de notas, tá? Então, quando ele é composto por notas, na verdade seria o boletim, seria alguma outra coisa assim, mas estou com o aluno aqui para ficar mais simples para implementar, tá? Senão ele ia dar muita... O diagrama ia ficar muito grande, ia ficar muito difícil de gerenciar. Aí, então, o que eu tenho? Eu tenho que dentro, é como se eu estivesse dentro do aluno, essas notas estivessem aqui dentro da classe aluno, guardada lá dentro, só serve a partir dela. Eu só acesso essas notas a partir desse aluno. Eu não consigo ter acesso direto a elas, tá? Ah, então é como se um estivesse dentro do outro, tá? Ah, mas a implementação é bem parecida, tá vendo? Tá aqui, ó. E o arraylist também. Só que agora que está a diferença, tá? Quando eu vou adicionar nota, eu não crio uma nota, eu não tenho uma nota pronta. Por que não tem uma nota pronta? Porque a nota, ela faz parte do aluno, tá? Então eu não passo uma nota, eu passo o quê? Os dados para preencher essa nota, tá? Então o nome da disciplina, a média e a frequência. Ou seja, dentro do meu objeto, que eu crio o objeto nota e adiciono ele ao meu arraylist, a minha lista interna. Isso significa o quê? Que essa nota que foi criada aqui, ó,
só está dentro da classe, ela só está aqui dentro, ela não tem outro lugar, não tem um gerenciador para isso aí, tá? E aí a gente finalizou isso aí ontem e a gente não conseguiu mostrar a implementação de tudo isso, de como seria toda essa junção de coisas daí. Então vamos lá, deixa eu fechar isso daqui. Então eu teria um diagrama próximo a isso daqui, ó, que eu tenho a turma, que é um conjunto de alunos, tá? Eu tenho que o aluno pertence a um curso, tá? E eu tenho que o curso tem um conjunto de professores. E eu tenho que o aluno tem um conjunto de notas. Tá? Então, esse daqui é o diagrama da junção de tudo aquilo que foi feito antes. Tá? Esse daqui a gente chama que é um diagrama de domínio, ou um diagrama conceitual. Então, ele mostra que os conceitos relacionados à minha aplicação como um todo. Tá? Bom, mas é só isso? Ah, isso aqui é o modelo de domínio. E o modelo da aplicação, se só tem isso de classe na minha implementação, não. Não é só isso não, tá? Isso daí é a parte relacionada ao conceito, tá? É mais relacionado à parte de análise. Lembra que eu falei que no diagrama a gente tem o diagrama conceitual e depois tem o de projeto, tá? O de projeto, ele já envolve todos os outros caras da implementação, tá? Então, se a gente for pensar, a gente tem aqui, ó, que a gente tem aí, ó, um controle de turma, onde eu tenho todas as minhas turmas, tá? Então, toda vez que a gente começou a implementar, lembra da loja de imóveis? Deixa eu pegar o problema da loja de imóveis aqui, ó. Loja, essa aqui, tá? Vocês lembram lá que a gente tinha um móvel, tá? A gente tinha um móvel, que é um móvel. E aí eu tinha também o quê? Um cara que gerenciava todos os móveis, tá? Esse cara que gerenciava todos os móveis, ele era um cara à parte aqui, ó, aonde eu tinha as ações sobre quem? Sobre um conjunto de móveis, tá? Então toda vez que você vai trabalhar onde a gente tem um conjunto de classe e essas classes vivem por si só, os objetos dessa classe vivem por si só, o que que acontece? Eu tenho que ter um cara que gerencia esses dados, que armazena esses dados, tá? Então imagine esse gerenciar móveis aqui que a gente fez lá, faz uns 3, 4, 5 aulas, sei lá, tá? Ele serve para gerenciar todos os móveis que eu tenho dentro da minha empresa de venda de móveis, tá? A gente tinha feito aqui, ó, gerenciar móveis através de um vetorzinho, né? Antes, tal. Então esse cara aqui é quem controla um conjunto, tá? Quem controla um conjunto de móveis. Então se a gente for pensar aqui, ó, esses caras aqui, ó, a turma, eu vou ter que ter um gerenciador de turmas, porque a turma vive por si só, tá? Se eu for pensar também o curso ele tem que estar lá, ele tem que ter um gerenciador para ele, certo? Por quê? Porque eu tenho um conjunto de cursos. Então, dentro de uma instituição, eu tenho um conjunto de turmas, eu tenho um conjunto de curso, eu tenho um conjunto de professores, eu tenho um conjunto de alunos, mas eu não tenho um conjunto de notas. Por quê? Porque o conjunto de notas forma quem? O meu aluno. Tá? É uma composição. Então, quando tem a composição aqui, ou seja, esse cara pertence a interno a esse aqui, esse cara aqui, ele não tem um controle, ele não tem um gerenciador, ele não tem um arreliste separado. É só esse arreliste que é interno ao meu próprio aluno. Tá? Ah, então, como seria, professor, então, esses controles, essas ideias de gerenciador e tal? Então, eu tenho um diagrama aqui, que já está prontinho também. Olha que beleza. Esse aqui é o diagrama onde eu tenho já pensando no, no desenvolvimento MVC, tá? Vou só retirar esses caras aqui, depois eu ponho de volta. Tá? Então imaginem, ó, que para cada carinha desse, ó,
para cada carinha que vive independente dele, tá? Que ele tem vida própria, que é a turma, o aluno, o curso e o professor, eles são um conjunto de professores, um conjunto de turmas, um conjunto de alunos, um conjunto de curso, de professores. Então eu tenho que ter esse gerenciador, onde ele tem, ó, o gerenciador ele é formado por um conjunto de turmas. O gerenciador de alunos é formado por um conjunto de alunos. O controla curso é formado por um conjunto de cursos. E aí a gente tem essa representaçãozinha aqui, que é a agregação. Então, o gerenciador de turma é um agregado de turmas. Tá? O gerenciador de alunos é um agregado de alunos, o controlador de cursos é um agregado de cursos e o controle de professores é um agregado de professores. Tá vendo? Então, essa seria a implementação que a gente tem que fazer. Tá? Esse daqui é a implementação para a gente trabalhar. Lembrando que vocês já estão acostumados a fazer esses dois. Certo? Vocês fizeram várias tarefas onde você tinha o gerenciador de alguma coisa e essa coisa. Então, eles tiveram do que foi? Acho que de disciplinas, né? Tinha disciplina que era o boletim, alguma coisa assim, boletim que era disciplinas. Tá? Então, imagine agora você juntar um monte daqueles sisteminhas, daqueles conjuntinhos de classes, para formar um sistema como um todo. E é assim que funciona. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu ver, acho que a gente tem aqui um desse aqui. Cadê ele? Aqui. Tá, então, aqui, ó. Então, esse gerenciar móvel aqui é essa ideia que a gente tem aqui, ó. Então, imagina aqui é um móvel e aqui é o gerencia móveis. Tá? Então, vocês estão acostumados a fazer isso aqui, ó. O gerenciador e a classe, o gerenciador e a classe, o gerenciador e a classe, o gerenciador e a classe. Tá? As interfaces podem conversar entre si. Como assim as interfaces? Então, aqui, o que a gente está fazendo? A gente estava trabalhando até agora no modelo de classes, mas não se preocupando com a divisão das atividades entre cada classe. Cada classe tem que fazer suas atividades. Então, tem a classe de modelo, a classe de controle e a classe de interface ou de tela ou de visão, né? Então, quando a gente trabalha de qualquer jeito, só precisa dessas formas aqui, e aí eu posso ter aqui, ó, uma outra classezinha que é a minha tela, que gerencia todo mundo. E acabou. Tá? Então, a ideia, o que é? Quando a gente está trabalhando num modelo com divisão de tarefas, tá? MVC, essas classes aqui, ó, tá? Essas classes que fazem parte do modelo, elas não têm nada de interface. Então, nelas não são apresentados nada. A única coisa que ele pode ter é um toString para retornar a string e acabou. Tá? Quem vai fazer essas coisas? Vão ter classes específicas para fazer essas coisas. Tá? Então, o principal, então eu posso ter uma tela, um programinha principal que tem um menu lá, as opções. E aí, na hora que você precisa, você chama a tela de turma para cadastrar. A tela de turma chama o gerenciador e armazena a turma. Tá? E aí o gerenciador armazena a turma aqui dentro. Depois, o principal eu vou cadastrar um aluno. Cadastro o aluno, chama na tela de alunos o cadastrar aluno, esse dá um ADD no aluno criado. E aí ele guarda esse aluno lá dentro do gerenciador. Então começa a ter essa conversa entre todas essas classes. Agora a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Onde a gente tem o que gerencia cada um dos elementos independentes, tá? E aí eu tenho o principal que chama os carinhas aqui para fazer essas ações. Então, todos aqueles elementos que vivem por si só tem que ter um gerenciador, que faz o quê? Inclusão, alteração, exclusão e consulta. Tá? Então, professor, e na hora que eu estiver cadastrando um aluno, cadastrando um aluno, você vai ter que primeiro pedir os dados do aluno e passar qual a sigla do curso que esse aluno está. Olha que interessante, vai ter que passar a sigla que esse aluno está, vou fazer uma busca no controlador de curso, achar o curso e associar o aluno a esse curso. Tá? Então, a coisa começa a ter uma ligação mais, uma troca de informação maior. Tá? A mesma coisa aqui, ó, imagine na hora que você vai cadastrar um curso, que é dentro do controla cursos. Então, eu vou
passo os dados do curso, opa, eu preciso associar os professores, então aí eu vou ter que consultar a professor pelo prontuário e associar esse professor a esse curso. E olha que interessante, dentro do Controla Professores, eu vou ter um array list, tá? Com todos os professores. Dentro de curso, eu vou ter um array list somente com os professores daquele curso. Mas o professor, esse professor que está nesse curso, ele está associado aqui e aqui. Então tem dois array list e os dois apontam para o mesmo objeto. Tá? E isso é normal, ainda mais se o objeto estiver em disco. Bom, então vamos ver agora, na prática, tá? Como implementar tudo isso. Esse cara aqui eu não vou implementar. Eu já implementei um outro diagramazinho aqui, tá? Só para a parte de... Deixa eu pegar ele aqui. Esse aqui. Olha aqui, um diagrama bem legal, tá? Que é o meu diagrama de uma conveniência. Imagine aqui uma conveniência onde a gente tem o cliente, tem a venda. Então, eu fiz essa representação. Então, eu sei que dentro da conveniência a gente tem venda, a gente tem o cliente que vai lá comprar, e compra produtos, tá? E vende produtos. E aí eu sei que uma venda tem vários itens, esses itens são produtos, certo? Bom, como que eu implemento isso? Ah, beleza. Representação gráfica é fácil. Eu crio lá o cliente, a venda, o produto, e aí faço essa associação. Então eu falo ó, que uma venda é de um cliente, mas eu posso não vender para um cliente, posso vender no balcão. Ah, beleza, então é 0 ou 1. Tá? Por isso aqui 0 ou 1. Aqui é 1, por quê? Porque se eu estou vendendo alguma coisa para alguém, eu tenho que ter um produto. Não vou vender o nada. Tá? Então aqui, ó, uma venda tem vários, é para um ou não pode ter cliente. Já o do cliente, para muitos, eu não vou relacionar isso, eu não vou me preocupar com isso. Por quê? Porque eu não quero saber quais são as vendas de um determinado cliente. Para mim não interessa. Tá? E tem outros meios de fazer isso. Depois, eu sei que o produto, tá? Cada item que eu estiver vendendo, ou seja, cada venda que eu fizer, eu vou fazer uma venda lá, tem Coca-Cola, tem cerveja, tem carvão, tem carne. Ah, beleza. Cada item desse é relacionado a um produto. Eu não vou vender o nada, então eu vou vender sempre um produto. E eu também não preciso saber em que item de venda que está cada produto. Não é interessante. O que é interessante para mim é saber que dentro de uma venda, que é uma composição, que é um conjunto de itens, cada item desse tem o seu produto. Tá? Então, isso daqui é como se fosse funcionamento de uma conveniência a parte de venda só, não tem mais nada ali dentro, tá? Aí, o que eu poderia ter aqui dentro? Eu poderia ter vários carinhas aqui, ó. Quem é independente? O cliente é dependente da venda, o item venda é dependente da venda, então ele faz parte da venda, e o produto. Então, o produto, a venda e o cliente são três caras. Se são três caras, eu tenho que ter o quê? Três controles, tá? Vou chamar aqui controle cliente, que esse cara tem um conjunto, então aqui eu posso pegar e colocar aquele relacionamento lá, ó, de ter um conjunto. O controle cliente tem um conjunto de clientes, tá? Aqui eu ponho a cardinalidade, ele pode ter 0 ou mais clientes, tá? Eu vou ter um outro controle aqui, que é do meu produto, vai fazer as ações sobre um conjunto de produtos, cadastrar, alterar, apresentar, ler, ler não, excluir, remover, fazer todas essas ações, tá? Não é aqui não. Tá? De novo, eu tenho acoplamento fraco aqui. Então, eu sei que o controle de produto gerencia um conjunto de 0 ou mais produtos. E aí a venda também, vou ter esse cara aqui, que é o meu controle venda.
E aí o controle venda também é relacionado. Tá? Então, esse seria é, a representação dessa minha aplicação. Tá? Inicialmente, eu vou ter lá, sei lá, um principal aqui. Ó. Eu posso ter um principal aqui. E esse principal vai chamar um controle, vai chamar outro controle, ou vai chamar o terceiro controle aqui. Aqui vai virar uma bagunça, mas eu só para apresentar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Certo? Ó. Então eu tenho o principal aí que acessa os controles, faz as telinhas, faz todas as coisas, acessa os controles e gerencia toda essa brincadeira aqui. Ó. Tá? Então, o que é importante? Isso aqui vocês sabem fazer. Tá? Isso aqui você sabe fazer, isso aqui vocês sabem fazer. Tá? Agora a gente vai aprender a mexer com essa parte interna aqui, ó. Tá? Que é o diagrama original. Então, deixa eu fazer de novo aqui um esqueminha de fazer um clone desse cara. Clone. Aí eu disponibilizo o arquivo inteiro para vocês. Então, esse cara aqui com esse, sem esse, é o que a gente vai ter que fazer hoje para entender. Beleza? Então vamos lá. Eu já deixei meio que pronto, tá? Na verdade, ele está inteiro que pronto, só mostrando esses relacionamentos. Tá? Então eu vou deixar bem aberto aqui. Tá, vamos lá ver então a conveniência. Tá? Então eu não mexi nada no controle, na visão. Então o controle é onde a gente tem o controle de aluno, o controle de cada uma das coisas, ou seja, do conjunto. Tá? E no modelo é onde eu tenho realmente as classes em si. Tá? Eu vou mostrar aqui só como a gente implementa cada um desses relacionamentos. Então a gente vai ver aqui, ó, a gente começa analisando aqui, ó. Tá? Se eu pegar o cliente aqui, ó, do cliente eu não tenho seta nenhuma ligando a ninguém. Tá? Eu tenho essa ligação, essa associação, porém eu não tenho navegabilidade daqui para cá. Isso significa que eu não preciso implementar nada em cliente para chegar na minha venda. Então o meu cliente, ó, é uma classe simples. Eu vou pegar o cliente aqui, ó. Tá? Eu pus aqueles dados lá mesmo, CPF e nome. Aí eu tenho lá o construtor vazio, o construtor completo. E tem os getters e setters. Poderia ter o ler, poderia ter o apresentar, poderia ter todas as coisas, tudo aí no meio. Tá? Mas aí eu coloquei bem simples para entender. A parte mais importante é saber como relacionar. Tá? Aí beleza. Depois eu vou para um próximo. Um outro que não sai nada dele e vai para lugar nenhum. Então o produto, ó, não sai nenhuma sai uma seta que chega em algum outro lugar. Então o meu produto aqui ele não tem navegabilidade para lugar nenhum. Tá? Então isso significa que do produto para o item venda eu não preciso de nada. Então significa que o meu produto também é uma classe básica. Tá? O meu produto, ó, ele também não tem nada. Olha lá. Ele só tem os dados dele, os construtores e os getters e setters. Tá? Poderia ter o ler, poderia ter aquele monte de coisa, sem problema nenhum. Tá? Aí você vai guardar isso aí aqui dentro, do jeito que você achar mais importante. Agora a gente vai começar a complicar a brincadeira. Tá? Esse venda aqui, ó, ele tem o quê? Um relacionamento com o cliente, com navegabilidade, ou seja, na venda eu tenho que ver o cliente. Beleza. Na venda eu tenho que ter o item venda. Opa, o item venda eu não tenho ainda. Então eu não posso fazer o venda ainda. Eu tenho que fazer quem? O item venda. Por quê? Porque o item venda tem uma navegabilidade para produto. E o produto já está criado. Tá? Então eu vou lá e crio o item venda. Está aqui conveniência, o item venda. Então o item venda, o que ele tem? Olha que legal.
Tá? O item venda, ó, ele tem os dados que tem aqui dentro, a quantidade, o valor unitário. E o que mais ele tem? Ele tem uma ligação com o produto. Então, em cada item venda, é como se eu tivesse um produto associado a ele. Eu tenho um produto associado a ele. Quando eu faço isso, é isso que eu tenho que fazer. Ó. Coloquei os dados, tá? E criei o relacionamento, ó, relacionando o item venda ao produto, tá? Através de uma associação. Certo? Para isso, o que eu faço? Eu crio um objeto da classe produto. Tá? Crio, na verdade, um identificador para um objeto da classe produto. E aí, eu tenho aí uma ligação entre o meu item venda e o produto. Só que aí tem um problema. Eu não tenho o quê? Eu não tenho forma de alimentar ele. Então, eu tenho que criar o meu construtor vazio. Ó, e cria um construtor já passando quem? Ó, o produto. Ah, então eu vou selecionar o produto, falar qual a quantidade desse produto e qual o valor unitário. E aí eu salvo ele dentro do meu objeto. É isso que vai acontecer. Então eu tenho o construtor vazio e o construtor completo. Lembrando que todo item de venda que eu vou fazer, eu tenho obrigatoriamente que ter um produto. Não posso vender algo sem o produto. Então o produto tem que ser passado diretamente aqui. E aí eu tenho que ter um getter e setter para esse cara também. Ó. Então eu tenho aí a minha classe com um relacionamento de muitos para um, ou seja, vários itens de venda pode ser relacionado a um só produto, tá? Que é o que eu estou dizendo aqui, ó. Vários itens de venda está relacionado a um só produto. Então eu posso vender 50 vezes Coca-Cola, 200 vezes Coca-Cola, sem problema nenhum, tá? E a Coca-Cola pode estar em várias vendas. Tá? Só que eu não preciso modelar esse relacionamento, por quê? Porque eu não preciso da navegabilidade, saber quais as vendas que foi feito o produto, foi utilizado esse produto, quais foram as vendas para esse produto. Eu não tenho necessidade. Tá? Então eu implementei desse cara aqui, então eu tenho que preocupar o quê? Se dele sai uma navegação para alguém. Se não sair, não preciso implementar. Tá? Então, aí falta o quê? Só minha venda. Ó a venda, que interessante. Eu tenho relacionamento de muitos para um com o cliente, ou seja, uma venda pode ou não ter um cliente. E a minha venda é uma composição de itens venda. Olha, aqui que a coisa começa a complicar, tá? Então vou fazer esse aqui. Esse aqui é igualzinho a esse aqui, ó. Tá vendo? É o mesmo relacionamento, ó, esse e esse, tá? Então eu vou lá em venda. Só que lembrando aqui quando eu faço venda, eu posso ou não ter cliente, tá? Meu cliente pode ser vazio. Aí como que eu implemento isso tudo lá? Fácil. Vou lá no meu venda, ó. Então, no meu venda, o que eu tenho aqui? Ah, eu tenho aqueles dados que eu tenho lá, ó. Então, eu tenho a data, o total e a forma de pagamento. Que está aqui, ó, a data, o total e a forma de pagamento, que vocês estão acostumados a fazer. Aí eu vou ter que fazer essa associação com o cliente. Então, o que eu faço? Dentro da minha venda, eu tenho que ter o identificador para um cliente. Tá? E aí eu fiz aqui, ó, private, cliente, cliente. Tá? Crio os getter e setter para ele, crio para o cliente o getter e setter para mim poder setar e saber de quem que é esse, para quem que eu vendi, para quem foi feita essa venda. Tá? Só que o meu construtor, ele não precisa ter só o construtor completo. Por quê? Porque eu posso ter uma venda para cliente nenhum. Tá? Venda no balcão. O cara não vai querer se cadastrar para comprar alguma coisa numa conveniência. O cara fala, quero 2 coca e uma água. E aí vai embora. Tá? Então, eu tenho um construtor onde eu não passo, ó, tá vendo? Eu não estou passando quem? O cliente. Ou seja, eu posso criar uma venda sem ter esse meu cliente. Tá? Ou eu posso ter o cliente. Ah, então dessa forma que eu implementei isso? Exatamente. Então eu tenho um cliente, eu posso ou não, quando eu crio o objeto, eu posso ou não passar esse cliente para ele. Tá?
Aí eu tenho lá o getSetClient. Bom, então o que eu fiz agora? Eu fiz esse relacionamento aqui, ó. Beleza, é quase igual a esse aqui. Só que esse aqui, toda vez que eu crio item venda, eu sou obrigado a passar um produto. E esse aqui, toda vez que eu crio uma venda, eu posso ou não passar um cliente. Tá? Agora falta esse cara aqui, ó. Então aqui eu estou dizendo, ó, dentro de uma venda, a venda é composta por um conjunto de item venda. Então se é um conjunto, é uma lista. Tá? Então eu vou lá e implemento esse relacionamento aqui, ó. Então o relacionamento entre venda e item venda, onde uma venda é uma composição, é um conjunto de item venda, tá? Então eu chamei aqui, ó, private list item venda, ou seja, uma lista de item venda. Então dentro da minha venda eu tenho uma lista de item venda que chama, opa, esse era maiúsculo aqui tá furado. Lista itens vendidos. Ah, então aqui dentro tem todos os itens vendidos. Exatamente. Tá? Bom, agora eu não consigo passar um conjunto de itens vendidos direto para a venda. Eu tenho que adicionar item a item. Tá? Aí então eu crio quem? Eu crio dois métodos, tá? Um método de adicionar, tá? Então eu crio um método que adiciona, mas eu não vou adicionar um item pronto. Por quê? Porque o item é interno à minha venda, tá? Se ele é interno, se ele é de uma composição, eu crio o item dentro da própria venda, tá vendo aqui, ó? Eu crio esse item dentro da própria venda. E aí eu passo para ele o produto, a quantidade e o valor unitário, ou seja, dentro de um objeto da classe venda, eu estou criando objetos, adicionando objetos, criando e adicionando objetos da classe item venda. E aqui nesse itens, lista de itens vendidos, eu vou guardar todos esses itens. Então, sempre a partir, se eu quiser pegar os itens vendidos, eu vou ter que utilizar, tá? Eu vou ter que utilizar o método que me retorna esse cara também. Certo? Então, ó, quando eu tenho uma composição, tá? Como eu tenho uma composição, esses itens são criados internos da minha venda, tá? Da minha outra classe. Então, ó, dentro da minha outra classe eu tenho um conjunto de itens, só que esse conjunto de itens é criado ó, dentro, é dado um new dentro da própria classe. Tá? E aí eu criei todos esses relacionamentos. Ó. Eu tenho o cliente que não relaciona com ninguém, o produto que não relaciona com ninguém, o item venda que se relaciona com o produto e a venda que se relaciona com o produto, com o cliente e com o item venda. E aí já está implementado esse diagrama. Entenderam, galera? E aí, associado a esses caras aqui, a gente vai ter esse carinha aqui, né? Esses controles que vocês já sabem implementar. Uma coisa que tem que atentar é o seguinte, é importante. Acho que vocês já sabem, só que eu vou só... Se eu quiser saber qual a quantidade de itens vendidos em uma venda, aonde que eu vou consultar? Aonde que eu vou fazer esse método? Aqui, ó. Ah, mas é de item venda, não tem problema. Mas onde está o conjunto de item venda? Aqui dentro. Aí eu pergunto para você, e se eu quiser saber o total de cada item? Opa, é do item. E como eu calculo o total da venda? Está dentro da venda. Então eu tenho lá um conjunto de item venda, e aí eu pego esses valores e calculo o total. Então, quando é o total da venda, relacionado à venda como um todo, tá? Eu faço dentro de venda. Se for relacionado a um item, eu faço dentro de item. Tá? Se eu quero saber o valor total das vendas total das vendas de um determinado dia. Eu vou controlar aonde tem o conjunto de vendas? Aqui. Fazer um exemplo disso aí? Então vamos fazer um exemplo aqui dentro de venda, que aqui não tem como executar, porque a gente não fez os controles. Eu vou fazer o seguinte,
Dentro de venda aqui, ó, eu quero saber qual a quantidade de itens que foram vendidos. Tá? Então, em cada venda. Então, eu venho aqui, ó, eu vou implementar onde? No venda. Então, vou lá no venda, Como que eu sei a quantidade de itens? É fácil, eu vou dar um get itens aqui, ó. Vou criar um método aqui. Retorna a quantidade de itens. Tá? Aqui eu vou colocar um public, vai ser um inteiro, tá? Vai ser o get itens. Tá? Esse get itens, o que eu vou ter que fazer? Bom, se eu comprei 2 coca e uma água, eu comprei 3 itens. Tá? Então são 2 cocas e uma água. Só que ele vai ter, na verdade, dentro da release, ele vai ter 2 só. Um indicando 3, outro indicando, um indicando 2, outro indicando 1. Certo? Porque são 2 da coca e um da água, tá? Então eu tenho que fazer essa somatória. Então o que eu faço? Eu vou fazer um for aqui, ó. For para cada item venda e ver da onde? Da minha lista de itens vendidos. Então vou varrer toda a minha lista de itens vendidos, tá? Vou criar aqui, ó, um int total, que é igual a 0. Tá? Vou zerar ele, que a gente sempre faz isso, né? Agora eu venho aqui dentro, ó. Total é igual ao total que eu tenho anteriormente, mais IV vezes IV.get quantidade. Tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Então, eu quero saber quantos itens foram vendidos naquela determinada venda. Então, eu vou varrer todos os itens, pegando a quantidade de item a item e somando. E aí eu dou um return nesse cara. Tá? Eu quero também retornar o total da venda. Quanto deu o total da venda? Beleza. Então aqui eu vou fazer aqui. Método que retorna o valor total da venda. Vou dar um float total aqui. Float total igual a 0. Tá? Aqui dentro eu vou fazer a varredura também no itens. For item venda. IV, lista itens. Tá vendo? Eu estou trabalhando em cima da minha lista como um todo. Aqui eu vou falar assim, o total mais igual. Aqui, ó, eu posso fazer assim. IV.get quantidade vezes IV.get valor unitário. Tá certo? Tá certo. Mas é a melhor forma de fazer? Não. O que eu posso fazer? Eu posso fazer algo mais inteligente. A responsabilidade desse cálculo de quem que é para saber o valor do item venda? É do item venda. Então, vem no item venda aqui, ó, e cria um carinha aqui, ó. Então, a gente tem que pensar bem nesse esquema de responsabilidade, tá? Quem que é responsável pelos dados para calcular o valor daquele item? Então, vem aqui e põe assim, ó, get total item. Valor item, vamos colocar aqui. Get valor item. O que esse get valor item vai fazer para mim? Ele vai fazer um negócio fácil. Vai fazer assim, ó, return dis.get quantidade vezes valor unitário. Por quê? Porque ele é o dono. Perdão, aqui é dono. Tá? Então, esse cara aqui é o dono dos dados, não é? Quem tem os dados na mão é o item venda. Eu não preciso ficar acessando 2, 3 métodos para calcular. Eu crio o cálculo aqui dentro do item venda. E aí lá no meu venda, olha que beleza que eu faço. No meu venda, eu venho aqui e só coloco assim, ó. Get valor item. Tá? Por quê? Porque quem está responsável pelo total daquele item
é o próprio item. Ele tem os dois dados lá. E aí eu dou um return no meu total. Entendido, galera?